Desenhista de humor, uma mistura de jornalista e artista plástico. Considerado um dos 13 melhores cartunistas do mundo por uma publicação especializada no segmento de humor, vencedor de diversos prêmios e menções honrosas na categoria, Santiago escolheu Porto Alegre para viver e desenvolver a sua arte. Hoje, somos nós quem prestamos uma homenagem a esta ilustre figura da capital gaúcha. De onde veio esse talento para o desenho? Bom, essa questão do desenho estava em mim desde muito pequeno. A minha mãe disse que com 3 anos eu já tinha feito alguns desenhos. E isso nunca parou na minha vida, essa compulsão pelo desenho. Na infância, depois na adolescência, que é a época que as outras crianças param de desenhar, eu continuei, porque eu achava que tinha progresso do que eu fazia. Eu sentia que eu aprendia muitas coisas assim, em matéria de desenho. E continuou sempre na juventude, até que eu virei profissional na década de 70, no jornal Folha da Tarde, em 1975, eu comecei na Folha da Tarde. Isso não parou nunca, essa doença pelo desenho. E não está parando agora, com a idade mais adulta, também não está parando. Tomara que não pare, né? Tomara que não. Tem uma história que o senhor fazia caricaturas de professores na sala de aula, isso é verdade? Sim, fiz muita caricatura de professor no tempo de colégio. Meu colégio Cristóvão Pereira, em Santiago do Boqueirão, minha terra, onde eu nasci e me criei até os 19 anos. E eu fiz muita caricatura de professores. Uns gostavam, outros não gostavam. Mas tinha um professor que sempre me deu muito apoio, se chamava Hélio Andes, era dentista, e ele me lecionava química. E ele me fez passar em química porque ele sabia que eu não conseguia aprender química. Ele disse, tu vai ser desenhista mesmo, eu sei que tu vai dar certo. Ele previu que eu ia dar certo como desenhista, e terminou me passando lá, e eu não conseguia aprender química de maneira nenhuma, sempre me dava muita força. Eu fazia a caricatura dele, ele gostava, aplaudia, ele tinha muito bom humor para entender a brincadeira da caricatura. Alguns outros professores já não tinham tanto. E como é que foi o início nos jornais? O início se deu quando eu entrei na faculdade de arquitetura, quando vim para Porto Alegre estudar, concluí o que eu tinha que fazer lá no interior, vim para Porto Alegre. E na faculdade de arquitetura eu me misturei com o pessoal que fazia jornais nos centros acadêmicos, aquele troço todo, né? Tempo auge da ditadura, 73, quando eu entrei na faculdade de arquitetura. E no centro acadêmico da engenharia se fazia um jornal chamado Construção. Ali eu me enfiei lá no meio daquele povo todo e fizemos jornais fortes, críticos. E um dos jornais da construção da faculdade de engenharia foi parar no DOPS, pela mão de um professor que chamava-se Amadeu, e apelidado de Amadeu do Duro. E ele levou o jornal, e foi todo mundo dar explicação no DOPS. E como eu assinava Santiago, não conseguiram achar quem era o Santiago. Santiago era um pseudônimo, meu nome verdadeiro é Neutair Abreu, então eu me escapei por causa do pseudônimo, senão eu tinha levado uns cutucão lá também. Nascido em 1950, poucos conhecem Santiago como Neutair Abreu, seu nome de batismo. Ao entrar para a Faculdade de Arquitetura, adotou o nome de sua cidade natal, Santiago do Boqueirão, interior do Rio Grande do Sul, como pseudônimo nos jornais estudantis, fugindo da censura política. O apelido o acompanha até hoje. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, em 1970, depois de 73, quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura, o meu sotaque era mais forte do que é hoje ainda. Não sei se mudou muito, mas era muito forte e eu tinha aquele sotaque de fronteira, me apelidava de Santiago, porque eu vinha da cidade de Santiago. E o apelido pegou e eu terminei usando ele, achei que ele funcionava, e eu acho que ele me deu muita sorte, né? Porque é um nome sonoro, um nome fácil de ser pronunciado, é um nome hispânico, mas ao mesmo tempo ele é um nome também que em qualquer lugar se consegue pronunciar ele. O meu nome, Neutair, já seria um pouco mais complicado,
né? Às vezes até eu me esqueço que meu nome é Neiltair. Na minha casa me chamavam de Neilta, e a minha mãe me chamava de Neiltair, mas é só na hora que eu tinha que levar um xingão, né? Neiltair, vem cá. A intimidade com as figuras começou cedo para Santiago, ainda nos tempos de colégio. O desenho é a maior forma de expressão do cartunista, que sempre enxergou o mundo através da ponta do lápis. Na verdade, eu acho que era a minha única possibilidade, porque eu comecei a fazer o curso de arquitetura, mas eu tenho certeza que eu não seria um bom arquiteto. E o desenho foi a minha tábua de salvação. Eu não sei o que eu seria se eu não desenhasse, porque eu sou distraído, eu sou dispersivo. Eu não sei, se eu fosse ser médico, eu ia esquecer da operação, no meio da operação ia me lembrar de um outro assunto. Eu não sei o que seria da minha vida se não desenhasse. O desenho foi a minha salvação em todos os sentidos, tanto no sentido da expressão, da minha manifestação, né, como no sentido profissional também, no sentido da sobrevivência. Foi eu digo foi porque eu já estou com 60 anos, né, então agora já posso dizer que as coisas já aconteceram na minha vida. Mas foi a minha profissão, foi o meu ganho de vida. Não fiquei rico, mas sou dono da minha casa e eu acho que isso é o que interessa, né? E viajei um pouco também em função de alguns desenhos que foram premiados, né? Então eu acho que tudo deu certo com o desenho e com o pseudônimo e com tudo mais. Eu acho que tudo vem dando certo até hoje de uma maneira muito boa. E através do desenho o senhor recebeu vários reconhecimentos e também trabalhou em grandes empresas jornalísticas e periódicos. Como é que foi essa trajetória? Eu passei por vários, né? Porque eu comecei, quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu comecei no jornal Folha da Tarde, que se extinguiu depois de um tempo. Ele era um jornal, ele era um vespertino, ele saía 2 da tarde por aí. E tinha uma função importante, porque ele pegava as notícias da manhã. Hoje não seria mais necessário, porque os meios de comunicação são muito ágeis, o jornal está sempre atrás de qualquer coisa que tu possa fazer, mas naquele momento era importante, porque as notícias que aconteciam de manhã eram repercutidas à tarde no jornal Folha da Tarde, onde eu comecei. Correio do Povo também, trabalhava para os 2 jornais, eu era funcionário da Folha da Tarde, mas trabalhava também para o Correio do Povo. E depois passei por experiências maravilhosas, como o Pasquim e o Cojornal, que foram jornais assim que me deixaram. Eu sou até hoje viúva desses jornais, porque eu sempre lembro de como era bom, como era livre, como era solto o trabalho e como era estimulante, como ele fazia bem para a gente fazer aquele trabalho de denúncia, né? Trabalho às vezes até meio perigoso, porque mexia com coisas fortes naquele momento. Eu felizmente nunca me incomodei nem com justiça, né, a não ser algumas cartas, mas nunca tive um incômodo maior. Talvez eu não fosse tão combativo como eu penso que fosse. Né? E aí, então, passei depois teve um período em que eu trabalhei durante quase um ano para o Estadão, né? E fiz colaborações também na Folha de São Paulo, numa época, eu participava de umas colunas lá, mandando sempre daqui, eu nunca saí de Porto Alegre, né? Por último, eu tive ilustrando o jornal Le Monde Diplomatique. E nessas experiências que o Ziraldo inventou, depois que o Pasquim faliu, ele inventou primeiro uma revista chamada Revista Bundas. Eu tive na revista, desculpe o nome, mas o nome da revista é esse. E depois ele inventou um jornal chamado Pasquim 21, que durou durante um certo tempo, e eu tive nessa experiência dele também. E aí já era uma fase em que a gente trabalhava com cores, porque no início da minha carreira, os jornais eram todo preto e branco, né? Era difícil imprimir a cores. E aí, nessas experiências mais recentes, a gente já trabalhou muito com a cor, que é um elemento muito bacana de trabalhar no desenho, também muito compensador, ver o trabalho impresso com cores, com a vivacidade que a cor dá. O talento do cartunista foi reconhecido inúmeras vezes. Venceu 5 edições do Salão de Humor de Piracicaba e chegou a ser presidente de honra do festival em 1992. Também levou 5 prêmios do concurso anual do jornal japonês Yomiuri Shimbun, tendo conquistado o prêmio máximo em 1990. Por 20 vezes, foi agraciado com o troféu Ari de Jornalismo, da Associação Rio-Grandense de Imprensa. O primeiro reconhecimento foi através do concurso da agência búlgara Sofia Press,
que lhe deu o prêmio em 1988. A primeira vez que eu fui premiado foi uma coisa muito surpreendente para mim. Eu havia mandado uns desenhos para a Europa, já não sabia mais para qual mandei, para alguns lugares na Europa, e não sabia mais. Eu recebia alguns convites através do jornal da Folha da Tarde, e eu mandava os desenhos por correio. E chegou um telegrama na minha casa dizendo que eu tinha um prêmio e que eu deveria me arrumar minhas malas para receber o prêmio num lugar chamado Bulgária, que eu não sabia nem onde é que era. Tipo, foi olhar no mapa onde é que era a Bulgária, eu confundia com a Hungria, às vezes com a Bélgica, e fui olhar, pô, tem que ir lá para esse lugar. Era um período ainda de que era o socialismo a valer ainda, não havia chegado as mudanças da perestroika nem a queda do muro de Berlim. E esse foi um lugar, foi uma coisa uma surpresa muito grande na minha vida. Eu nunca tinha saído do país, né? E fui para Sófia, onde eu fui receber o prêmio. Depois eles me proporcionaram uma estadia no Mar Negro. E aí eu, né, saí daqui completamente caipira. Depois aí foram vindo outros prêmios do Japão, também me convidaram quando eu fui premiado lá. E outras vezes eu participei de salões a convite também, né? Na França tem um salão que eu já fui convidado 2 vezes, num lugar muito ermo, no interiorzão da França, numa cidade de 2.000 habitantes, onde o festival é um festival muito divertido, muito não competitivo. O prêmio simbolicamente é uma vaca criada na região do gado Limousin, que é um gado muito famoso na França. E o cara ganha uma vaca, claro que não leva, né, mas é uma brincadeira interessante. E alguns outros na Bélgica eu participei também pessoalmente. Por trabalhos eu participei em inúmeros, e pessoalmente alguns, né, onde havia convites. Então isso aí me proporcionou uma saída, né, depois desse prêmio na Bulgária, me proporcionou a saída algumas vezes, que foi sempre muito compensador, assim, do ponto de vista humano, né? Tu conhecer, viajar, conhecer colegas, falar, tentar se expressar num inglês macarrônico, num francês de colégio que eu tinha lá. Em 1994 veio o reconhecimento máximo. Foi selecionado entre os 13 melhores cartunistas do mundo em atividade pela revista americana Witty World. Aí eu era assinante dessa revista, era uma revista que era voltada para profissionais do humor gráfico. Ela não era uma revista de humor gráfico para o público em geral. E eles fizeram uma enquete entre todas as pessoas que participavam da revista e escolheram 13 nomes. E eu estava lá naqueles 13 lá. E aí a surpresa e a alegria foi grande porque eu estava junto com... Não sei se hoje eles me colocariam, né? Na década de 90 eu estava nesse ranking. E eu estava lá junto com os meus ídolos, que era o Quino, autor da Mafalda, Mordillo, que também é um desenhista que eu apreciava muito, e o Sampé, da França, que é também um deus para nós desenhistas, Jean-Jacques Sampé, um fabuloso desenhista de humor que publica nas grandes revistas francesas. E eu estava junto com eles nesse ranking, então eu fiquei completamente bobo, né? E mesmo conhecendo todos esses lugares, trabalhando para jornais do centro do país, o senhor nunca saiu de Porto Alegre. Por quê? Eu sempre achei que era difícil de sair. Nunca me agradou a ideia de morar em São Paulo, por exemplo. O Rio de Janeiro, um pouco mais, mas o mercado editorial do Rio é um mercado pobre, um pouquinho melhor que o do Rio Grande do Sul, que do Porto Alegre, um pouquinho menos ruim que o daqui. O bom mercado é São Paulo, mas eu nunca tive ideia de morar em São Paulo, me assusta a ideia de morar em São Paulo. E eu tentei trabalhar daqui para algumas publicações. Não é muito fácil trabalhar assim, a longa distância, mas algumas coisas eu consegui emplacar. Mas fui ficando e fiquei, né? E hoje eu me arrependo de não ter saído, porque realmente o mercado editorial aqui é muito fraco, ele conseguiu ficar pior do que era antes, né? Quando eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde, nós tínhamos 8 jornais diários. Hoje até recuperou um pouco, mas teve uma fase aí que andou só Correio e Zero Hora e Jornal do Comércio, eram 3 jornais na cidade. Mas mesmo assim aumentou o número de jornais, mas não aumentou os postos de trabalho para o desenhista, né? Eu não sei por que no país todo os jornais não estão dando importância para o nosso trabalho, acho que estão negligenciando, e é um trabalho que a gente sabe que é popular e que é muito procurado nos jornais, né? O desenho de humor é de fácil interpretação. E eu acredito que seja porque os jornais se tornaram, as empresas jornalísticas, elas são cada vez mais empresa do que imprensa, né? E os desenhistas de humor são muito indomáveis, eles são muito rebeldes. A gente vive da rebeldia, a gente vive do atira-pedra na vidraça. E isso aí é meio complicado para eles. Eles acham que a gente, na verdade a gente está fazendo humor, está fazendo crítica, mas eles acham que a gente está tirando bomba, ou que sei eu, pensam que a gente está
Na verdade, eu acho que os compromissos dos grandes jornais são muito grandes, como empresas, compromissos de anunciante, e eles não têm, eles acham que o desenhista é incontrolável, que vai estragar os negócios deles, porque a gente critica a tudo e a todos, né? Acho que a regra do humor é essa. Ai governo, sou contra, né? E tem um grande personagem, um dos mais famosos, que é um gaúcho, justamente, o Macanudo. Como é que surgiu o Macanudo? Isso foi quase que uma coisa, um acontecimento quase que obrigatório na minha vida, porque era toda a minha vivência, como eu te disse, até os 19 anos, numa cidade pequena, em Santiago, e os tipos que me rodeavam eram os tipos que estão nas historinhas do Macanudo. E na década de 70, quando eu entrei na Folha da Tarde, eu comecei a viajar para Buenos Aires, fazer viagens para lá, para Montevidéu, e trazia de lá as publicações que eram feitas na Argentina e no Uruguai, onde eles são muito mais evoluídos em matéria de humor gráfico, e até em matéria de jornalismo eles são mais evoluídos do que nós, sem dúvida nenhuma. E aí eu conheci um personagem feito por um desenhista chamado Fontana Rosa, que era um gaúcho argentino chamado Inodoro Pereira. Eu achei muito legal aquilo. Eu digo, olha, acho que tem lugar para a gente inventar também um personagem, existe espaço para a gente criar um personagem que seja o gaúcho que fala português, que é o mesmo tipo, só que ele tem uma língua diferente daquele. E me aventurei nisso e começou a dar certo, começou a ser publicado, tinha retorno, tem até hoje retorno, os livros foram editados com sucesso, com boa venda, historinhas do Macanudo, e eu comecei a explorar esse mundo do contraste entre esse gaúcho meio tosco com essas modernidades que vão aparecendo. A regra era quase sempre essa, era sempre colocar ele em contraste com esse mundo moderno, com essas evoluções que ele não entendia direito e que ele interpretava de uma maneira bem dele, né? Isso aí, para isso, às vezes eu ficava observando a figura do meu pai, que era um gauchão mesmo, lá do interior de São Borja, e que ele se assustava muito com essas coisas modernas. Ele veio depois do senhor já de idade, ele veio morar em Porto Alegre para ficar junto com os filhos, e ele tinha essas reações muito surpreendentes, muito divertidas assim a respeito das coisas que ele via, né? Isso que ele não pegou nem a metade do que temos hoje, né? Ele pegou o início da internet, mas o fax já era uma coisa que assustava ele, e ele tinha comentários muito engraçados. Eu usava às vezes alguma coisa dele. Tinha coisas que não era exatamente o que ele dizia, mas é o que eu pensava como ele reagiria diante de certas coisas, né? Certas coisas modernas. E de onde tirar inspiração para tantas histórias? Afinal, já são quase 40 anos dedicados ao cartunismo. Para incentivar a criatividade, elemento fundamental no trabalho, Santiago criou um ambiente ideal, e o que é melhor, dentro da própria casa. E o senhor tem o seu escritório em casa? Eu tenho eu chamo de estúdio porque está mais ligado à ideia de arte, né? O estúdio. Embora seja um estúdio modesto, onde eu tenho a minha mesa inclinada, que me favorece a coluna, né? E o computador que eu uso bastante hoje para mensagens, inclusive para algum retoque no desenho também, né? Uma ferramenta importante. E os livros que eu tenho ali para consultar, né? Então meu espaço é exíguo, mas é o suficiente para o que eu preciso, né? O trabalho do desenhista é muito singelo, né? O nosso trabalho é muito singelo, muito simples e simplifica. Ele é simplificador e é simples também, né? A gente simplifica a realidade, mas também a gente trabalha de uma maneira simples. Então, uma folha de papel, uma ideia na cabeça e nada mais do que isso, né? E por que em casa? Sempre foi assim? Facilita o trabalho? Eu trabalhei muito tempo na redação do jornal Folha da Tarde, eu trabalhava dentro da redação e até gostava. Tinha assim um retorno muito bom ali, porque tu discutia uma ideia com um colega jornalista, às vezes, o que tu acha desse esboço aqui e tal? O cara dizia, eu acho que isso aí vai ficar bom, ou vai ficar ruim, isso vai dar cadeia para nós todos aí, né? Então tinha esse convívio interessante. Mas depois que o jornal Folha da Tarde fechou, eu me estabeleci, já era meio autônomo, eu fiquei completamente autônomo. Então aí eu botei meu estúdio dentro de casa,
Cheguei a ter um estúdio fora, numa casa que a gente alugou com outros artistas, no Menino Deus, durante um tempo, mas depois, né, a profissão também não é uma profissão não é muito bem paga, então saía caro para mim ter um espaço fora de casa. Eu terminei voltando para casa quando eu comprei essa casa, que eu tinha um escritório pronto, um gabinete, e não tinha por que eu não voltar a trabalhar em casa. No verão eu trabalho de bermuda, né, de chinelo e tal, que é muito confortável. Então eu digo que eu trabalho, eu moro a 5 passos de onde eu trabalho. Ter o escritório ou estúdio dentro de casa, segundo Santiago, possui as mesmas vantagens e desvantagens de qualquer home office. Os tão falados insights, no entanto, não são o principal motivo de o cartunista trabalhar em casa. Durante a noite tu pode ter uma ideia muito legal, que pintou, apareceu, ela deu aquele clique e tu anota, mas isso aí não precisaria de um estúdio para isso. Uma caderneta é bom, a gente sempre usa uma caderneta para anotar ideias. Tem ideias que a gente tem ela e depois tem medo de perder ela, né? Então você anota no caderninho. Mas o fato de trabalhar em casa todo mundo sabe isso, né? Tem os prós e os contras, né? O prós é que está perto, tu levanta dali, vai fazer um café na cozinha e tudo mais. E os prós é que a casa às vezes interfere também um pouco na obra do desenhista, né? Então tem prós e tem contras. Mas, enfim, termina funcionando, no fim termina funcionando bem. Mas essas ideias que tu fala assim são coisas muito curiosas, né? Porque às vezes tu vem caminhando na rua e aparece uma ideia boa. Bom, essa ideia eu acho que dá um desenho assim, e tu anota e tal. E outras vezes não, na maioria das vezes não é isso que acontece. Acontece a gente sentar e pegar os papéis para esboçar e dizer, hoje eu tenho que fazer um desenho que tal jornal está fechando amanhã e o tema é tal e eu vou ter que fazer. Eu não tenho ideia, mas eu vou ter que ter. E aí essa pressão, esse arroxo, esse alto desafio e essa exigência, né? Essa autoexigência também, ela conduz a que tu passe a ter uma ideia que tu não teria. Tu teria perdido. Esse dia fiz um desenho que me pediram aí, deram um tema e tal, e eu me esforcei, né? Como se diz, espremi o cérebro, saiu um desenho que eu achei legal. Eu não teria feito, não teria produzido se não fosse essa pressão. Então, na maioria das vezes é a pressão mesmo, é o suor. Não é como se diz, é a transpiração e não a inspiração. Mas tem ideias maravilhosas que surgem de repente, é só desenhar, não precisa pensar muito. E qual desenho define Santiago? Bom, mas aí eu não vou ser eu que vou dizer, vai ser os leitores ou os analistas que vão olhar. Os analistas julgam muito, os psicanalistas interpretam muita coisa através de desenhos, né? Então eu acho que a gente fornecia a minha vida toda do lado avesso e do lado de frente e de avesso para que eles possam ler o que seriam as minhas fixações ou não, né? Nos desenhos. Mas o que me define, não sei, eu acho que eu não saberia dizer o que me define. Mas dá para dizer que tem um pouquinho do Santiago em cada desenho? Eu acho que sim, acho que tem. As pessoas vão encontrar algumas preferências. Às vezes eu ouço o Edgar, é um camarada que tem uma capacidade muito grande, Edgar Vasquez, que é meu colega e amigo, então uma capacidade muito grande de teorizar sobre o trabalho da gente. Eu não consigo teorizar muito sobre o que eu faço. Não sei elaborar teorias. Faço porque, né, por instinto. Mas ele analisa e ele racionaliza, assim, e ele me diz sempre, que tu desenha muito simples, tu desenha muito simples, tu é um cara simples, um cara que não complica as coisas. Talvez seja verdade mesmo, que eu tento descomplicar as coisas, assim, eu não ando pelo caminho da complicação, ando pelo caminho da descomplicação. O mundo já tem complicações demais para a gente inventar algumas outras extras, né? E o meu desenho tem isso aí, tem essa coisa da simplificação. Eu simplifico muito, eu não uso sombras no desenho, puramente linha, quase que só linha pura, né, do que eu faço. Isso é uma descomplicação que eu tento, não sei se é possível, talvez até para mim poder ter um pouco de conforto na vida, conforto espiritual, mental, é não complicar demais as coisas, né? E no desenho, meu desenho, eu acho que ele é um desenho descomplicado.
sou fã aqui desses cafés que tem na Cidade Baixa, aqui onde eu vou tomar meu cafezinho no fim da tarde. A Redenção no domingo e nos feriados, as minhas caminhadas, a Redenção, eu curto muito, sou amigo da infância da Redenção, da Parque da Redenção. E as orlas do Guaíba, que são maltratadas, que são meio esquecidas, mas que continuam sendo um lugar bonito, né? Todo esse espelho de água que a gente tem aí é uma coisa que não é muito comum nos outros lugares, né? Então, isso aí, a cidade não chegou a ser... Claro que o trânsito está ficando pesado, começando a ficar bastante pesado, mas ainda não é o horror que é São Paulo e alguns lugares do Rio de Janeiro. A Redenção é uma referência da capital. Muitas pessoas vêm ao parque para caminhar, correr ou simplesmente relaxar. O local também é muito frequentado pelo cartunista. Será que Santiago se inspira em personagens daqui? Figuras humanas que a gente observa, o olho do desenhista é um olho muito treinado, né? As pessoas que desenham, todas as pessoas que desenham, ou que pintam talvez o pintor não seja tão como nós, mas nós que desenhamos e buscamos tipos para compor personagem, a gente tem um olho muito apurado, a gente nota muita coisa que às vezes as pessoas não estão notando, e detalhes assim, de vestuário, de paisagem, e que é uma exigência da profissão, né? A gente, para enriquecer um desenho, tem que ter coisas que a memória traga bem forte para a gente, né? E eu acho que sou um observador de tipos humanos, assim. Eu não desenho diretamente na rua, assim. Tem desenhistas, amigos meus, que saem para a rua com bloquinho e desenham figuras. Eu não consigo desenhar em pé, sentado em bar, essas coisas não funcionam muito comigo. Mas eu observo muito e às vezes fotografo também os tipos que me interessam. A Redenção é rica de tipos humanos, né? É bem produtiva para a gente nesse sentido. A cidade toda é assim, né? Mas eu também faço, inclusive, arquivos assim, de tipos humanos, de figuras, de vestuários, que me ajudam bastante. Desde que saiu de Santiago do Boqueirão, lá se vão 40 anos. Mesmo enfrentando dificuldades, foi na capital gaúcha que o cartunista se desenvolveu profissionalmente, constituiu família e criou raízes, além de um carinho todo especial pela cidade. Quando eu saí da minha cidade do interior, eu achei que estava bem em Porto Alegre. Eu digo, aqui tinha um mercado editorial fraquinho, mas pelo menos tem, né? Dá para se sobreviver, podia ser muito melhor, deveria ser muito melhor do que é. Mas eu ainda acho que Porto Alegre tem um meio termo assim, entre grande cidade e cidade pequena, que me agrada. Eu sou muito da Cidade Baixa, desde que vim moro na Cidade Baixa. E me sinto bem aqui, né? Conheço pessoas. E realmente Porto Alegre tem sido um ninho. Quando eu encontrei um ninho, digo, por aqui eu vou ficar.